Tudo bem? É, essa prática é para a gente instalar o Ubuntu em uma máquina virtual e a gente vai instalar o Ubuntu Minimal para a gente aprender a instalar uma distribuição padrão, né? A gente tem as classificações de distribuição mínimas, desculpas, chamado Minimal ou Lite, né? A gente tem o Windows Lite, a gente tem várias distribuições Linux chamado Minimal, a gente tem o Debian, o Ubuntu, que é o chamado Minimal, onde a gente instala os mínimo de pacote possível e aí a gente vai acrescentando os pacotes na medida do possível. A grande vantagem disso é você instalar sistemas operacionais não é bem padronizado, sistemas operacionais para você usar para determinados tipos de aplicações e principalmente para você usar sistemas operacionais em máquinas mais antigas. Por exemplo, você quer usar um Ubuntu num computador mais antigo, o Ubuntu ele precisa de 4 GB para poder funcionar na distribuição de 64 bits. Se você fizer uma instalação mínima, você vai poder trabalhar com menos quantidade de memória e com menos quantidade de disco. Então, são distribuições para usos mais específicos. Tá? Então, nesse caso, a gente vai instalar o Linux Ubuntu Minimal para aprender sobre isso, né? E fazer isso. Já existe uma distribuição que é chamada de Ubuntu Minimal, que é desenvolvido pela própria Canonical e disponibilizado para a gente poder fazer essa instalação. Hoje, né, no site oficial do Minimal, você está na versão 18.04. E quando a Canonical lançou a distribuição 20.04, houve muita reclamação porque a Canonical disse que não ia mais trabalhar com a versão minimal, porque você poderia fazer isso na versão padrão. Então houve muitas reclamações, aí a Canonical lançou a 20.04. Existe uma corrente que diz que essa deve ser a última versão minimal da Canonical. O que também para a gente não tem muitos problemas, porque eu posso instalar a versão minimal, 20.04 mesmo, e depois que ela estiver instalada, eu posso reconfigurar, instalar a interface gráfica e, inclusive, atualizar a versão minimal para a última versão disponível que eu tenho do Ubuntu. Tá? Essa é a finalidade de mostrar isso para vocês. A primeira coisa, né, gente, falar que a gente sempre trabalha com virtualização, sistema operacional, porque para a gente não formatar máquinas de laboratórios, alterar configurações da máquina de laboratório, né, que são de uso comum. Então a gente prefere optar por instalar um sistema operacional em um software de virtualização. No caso, a gente sempre usa o VirtualBox, exatamente para mostrar a facilidade de fazer isso. A gente tem que falar, a gente já tem que falar desde o princípio, né, que eu tenho aplicativos que são desenvolvidos para rodar no Windows, eu tenho aplicativos que são do Linux, e a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente que trabalha nessa parte informática, com gerenciamento, é bom a gente ter sempre a possibilidade de executar os dois sistemas operacionais paralelamente, porque a gente não precisaria de ficar mudando de sistemas operacionais, né? Por exemplo, você trabalhar com Dual Boot, qual que é a grande vantagem de você trabalhar com Dual Boot? Quando você trabalha com Dual Boot, você carrega um sistema operacional de cada vez. Com isso, o software, o hardware, é tudo do seu sistema operacional. Então, você tem uma máquina com uma configuração X, dual boot, você carrega o Windows, o hardware é todo desse Windows. Aí você quer usar o Linux, você tem que sair daquele sistema, tem que dar o shutdown do Windows e carregar o Linux. Aí você tem o hardware todo para o Linux, tá? Tem a grande vantagem de o hardware estar sempre na sua total configuração para o sistema operacional escolhido. Porém, eu tenho que ficar toda hora mudando o sistema operacional. Tem que dar shutdown no sistema operacional e carregar o outro. Shutdown e carga no outro. Então, isso é um problema, tem que ficar mudando. Então, a filosofia de hoje é que você possa rodar aplicativos dos dois, de vários sistemas operacionais num sistema operacional. Então, a gente tem no Windows o WSL, a gente tem no Linux o Wine, que permite fazer isso. E a gente tem uma outra aplicação que é a virtualização, né, de aplicação. Hoje a gente está
tá indo muito para virtualização. Você pode ter virtualização de rede, virtualização de armazenamento, que é você também, além de você estar virtualizando, você ter um hardware para executar vários aplicativos, você não fica preso em coisas locais. Então, essa é a grande vantagem de virtualização. Hoje a virtualização em nuvem é uma realidade e a gente se caminha para isso, porque onde você estiver, você tem acesso. Então, baseado nesse tema de virtualização, nós vamos fazer virtualização de desktop ou de sistema operacional. O que é que essa virtualização faz para mim? Eu tenho uma máquina, um hardware, com o sistema operacional anfitrião instalado e eu vou pegar e instalar um aplicativo que vai rodar, que vai fazer a virtualização para mim do hardware, né? Independe de qual hardware que eu tenho, e eu aí vou instalar um sistema operacional hospedeiro, tá? Que vai ficar naquela máquina para poder rodar. Então, por exemplo, posso instalar o Mac no Windows, eu posso instalar o Linux no Windows, eu posso instalar o Android no Windows e vice-versa. Posso usar o Windows como máquina anfitriã e também instalar todos esses sistemas operacionais dentro do Windows, tá? Então, quando eu vou criar uma virtualização de desktop, né, eu vou criar uma máquina virtual que é chamada de VTI, Infraestrutura de Desktop Virtual, Virtual Desktop Infrastructure, sim, em inglês, né? E eu também posso, desktop e aplicativos é a mesma coisa, porque além de eu poder rodar um sistema operacional, eu posso rodar aplicativos específicos para aquele sistema operacional. Então, a grande vantagem de eu estar usando virtualização e não WSL ou Wine é que eu vou ver como aquele aplicativo se comporta dentro daquele sistema operacional. É um jeito de eu trabalhar com aquele sistema operacional, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A virtualização de aplicativos desktop usa um desktop como serviço, que é chamado de DAS, tá? Gerenciado por um hipervisor, ou conhecido também como monitor de máquina virtual VMM. Esse hipervisor ou esse monitor é que vai permitir com que eu rode, vai virtualizar o hardware todo para mim e permitir que eu rode o sistema operacional diferente do que está na máquina real, tá? Uma infraestrutura de VME cria e opera máquinas virtuais, VMs em inglês, tá? Um host servidor conecta-se a guest. Então, tem o host, que é o servidor, se conecta a guests e endpoints, tá? Então, o host é a máquina, é, é a máquina é, anfitriã, né? E o guest são as máquinas hospedeiras, tá? A grande vantagem disso também é que quando eu crio imagens padrões de virtualização, né, eu posso instalar aquela imagem em várias máquinas simultaneamente e usar várias máquinas. Eu posso ter, inclusive, que aquela máquina virtual, ela não precisa estar logada, estar fisicamente naquela máquina. Basta eu ter o sistema operacional, basta eu ter o software de virtualização naquela máquina, carregar a máquina que está no servidor remoto. Então, com isso, essa máquina virtual, ela está menos susceptíveis a softs maliciosos, né? Eu consigo manter mais uma segurança. Então, em empresas, a gente costuma fazer isso, trabalha numa máquina real, um sistema operacional anfitriã, logo na rede e procura uma máquina hospedeira que não está localmente, tá? Eu vou diminuir a minha vulnerabilidade. No nosso caso, né, nós vamos também aprender a instalar um SO mínimo, porque qual que é a grande vantagem de instalar um SO mínimo? Nesse caso, a gente como a gente vai estar trabalhando com máquinas virtuais, né, eu tenho que lembrar que em máquina virtual o hardware é compartilhado, então a quantidade de memória que está na máquina anfitriã é compartilhado com a quantidade de memória que a máquina hospedeira precisa, a quantidade de disco também é compartilhada. Então, quando eu faço uma instalação mínima, primeiro, eu não preciso de internet, muita internet para poder baixar a imagem ISO mínima, porque ela é pequena, tá? Ela não chega a 2 centenas ou 3 centenas de megabytes, quer dizer, pequenininha, tá? É leve para trabalhar. Eu vou ter poucos pacotes nela, né? Eu posso então com essa criar instalações padronizadas e leves, né? E aí criar instalações para determinado tipo de trabalho, para determinado tipo de aplicações, tá? E, como eu falei para vocês, né, às vezes eu não preciso de ter a última distribuição para poder instalar. Eu instalo ela e depois, com o decorrer do tempo, eu vou fazendo algumas adaptações, inclusive atualizando ela. Então, posso ter sempre, numa nova instalação, todas as atualizações mais recentes que estiverem.
tá? Então, no caso, a gente vai instalar o Ubuntu Minimal, tá? Porque já existe essa imagem ISO, que é fácil, ela é pequena, então para laboratório é fácil eu trabalhar, eu vou conseguir instalar ela em qualquer tipo de máquina e vou poder, de alguma maneira, trabalhar essa configuração. Tá? E aí depois a gente vai aprender como instalar pacote, né? No Linux é muito fácil, apt-get, mas tem o Windows Lite, né? Que permite, também uma interface que na internet, se você procurar, você vai ter várias soluções minimal ou light criadas por pessoas para poder exatamente atender a esse nicho de mercado que eu preciso de instalações específicas, né? Então já que tem o mínimo está pronto, eu vou começar a fazer isso, então eu posso baixar direto do Ubuntu, que eu falei para vocês, mas a última que está lá é a 1804, então eu posso entrar nisso aqui e instalar 2004, que também é oficial, mas não está no projeto Minimal, tá? Exatamente porque a ideia da Canonical é parar de desenvolver essa Minimal, que ela fala o seguinte, você já tem uma Minimal, entre aspas, prontas, você baixa ela lá, só que você vai baixar, né, ela completa, e você instala o que você quiser, através dos pacotes, através das configurações iniciais de instalação, né? No caso aqui, você vai instalar ela sem esses pacotes que está lá, então a imagem é pequena, a imagem é de 74 MB, para falar a verdade. Se você for na internet baixar uma versão, um desktop oficial da Canonical, você vai baixar ele com gigabytes, tá? Mesmo que você depois faça uma instalação mínima, né, com o mínimo de pacote possível, mas você é obrigado a baixar a versão completa, tá? Essa que é a grande diferença da gente ter isso, tá? E aí, né, enquanto tá baixando, você pode ir lá para testar, assim como, né, hoje é muito bacana que a gente consegue fazer isso, né? Você consegue, através do browser, acessar alguns sistemas operacionais que você pode carregar pelo browser, você vai ter a cara dele, o jeito como ele trabalha, então você pode testar esse sistema operacional sem ter, inclusive, um live CD na sua mão, tá? Simplesmente acessando a internet, né? Bom, aqui é o material de apoio. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar e vou criar a máquina virtual, tá? E depois de criar a máquina virtual, eu vou pegar a minha imagem ISO e criar o meu CD virtual, tá? Que essa é a grande vantagem da gente trabalhar com o VirtualBox, né? Para dar boot pela ISO que eu criei, e aí eu vou instalar o sistema operacional. Então tá aqui, eu baixei o VirtualBox, que é a última versão dele, instalei pacote. Eu já criei minha máquina virtual, né? Eu posso vir aqui e mostrar para vocês, né? Que é uma máquina de 64 bits, Linux, avançado, chamado Minimal, tá? Mas como quando eu vou instalar ele já mostra para mim um padrão, né? Que essa é também a grande vantagem do VirtualBox, né? Eu venho aqui, vou criar, por exemplo, um Ubuntu. Ele já vem, já marca para mim, ó, quando eu coloco o nome, ele já mostra para mim o Linux Ubuntu 64 bits. Só que eu posso aí alterar o que eu quiser, eu posso aqui escolher o que eu quiser, né? Por exemplo, se eu for instalar o Windows aqui, tá? E digitar o Windows, ele já vai carregar o Windows padrão, tá? Que é um Windows que ele já mantém como padrão. Eu posso instalar, por exemplo, o Windows 7, se eu quiser já deixar, mas eu posso aqui vir instalar o 8, 10, 2016. Então, essa é a grande vantagem, que ele já amassa algumas máquinas padrão. E à medida que eu vou criando, ele também vai dando uma configuração padrão para mim. Então, toda vez que eu for criar uma máquina mínima, por exemplo, se eu quero um Ubuntu, né, então eu coloco um Ubuntu 64 bits, que é o padrão, e deixo todas as outras configurações padrões do meu sistema, porque a grande vantagem disso é que o VirtualBox vai gerenciando essa máquina para mim. Tanta quantidade de memória que ele vai estar usando para carregar o aplicativo, né? Ele vai lá e, por exemplo, separa 1 GB de RAM, mas à medida que ele for precisando, né, ele vai aumentando essa memória. Ele vai lá e separa 10 GB de disco, mas à medida que ele for precisando, ele vai usando mais ou menos que isso. Ele faz uma reserva inicial disso. Então, quando o Windows também é a mesma coisa, o ideal é instalar com o padrão. Então, eu venho aqui, né, na configurações, mostrei para vocês a máquina que eu tenho, o monitor, tudo que está trabalhando, a sequência de boot, e aí armazenamento aqui no caso está vazia, eu vou procurar,
tá? E vou direcionar para a minha imagem que eu criei. Já está lá, mas eu vou mostrar, olha, minha imagem ISO está aqui dentro desse negócio, coloco o mínimo B04, que eu já baixei daquele link que eu mostrei para vocês, tá? E aí, ele já está aqui. Agora, quando eu mandar iniciar, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar se eu tenho naquela sequência de boot, disquete, CD e disco, aonde é que está o boot. No caso, eu coloquei uma imagem ISO no CD, então lá naquela sequência de boot que ele tem, né, ele vai procurar o disquete, não vai achar o disquete, aí ele vai procurar o HD, se ele não achar, ele vai procurar no CD virtual, se ele não achar no CD virtual, aí ele vai procurar no HD. Como eu coloquei uma imagem ISO no CD, ele está dando boot pelo CD agora. Ó. Está lá, né? Ele faz isso para mim, ele é mínimo, ele já vem com essa imagem pronta de instalar, tá? Aí ele vai perguntar a linguagem que eu quero, aí eu coloco lá que eu vou trabalhar com português, né? Tá? Ó, português Brasil, ok? Ele vai falar, porque isso é uma imagem ISO, é padrão do Ubuntu. Falar que porque o Ubuntu é desenvolvido em inglês, é lá na África do Sul, da Canonical, e aí o tradutor dele para português é feito por terceiros. Ele está falando que não está completamente, se você quer alterar, não, isso é padrão, tá? Se você fala que quer continuar, ele vai, não tem problema nenhum, né? A gente está no Brasil, padrão, tá? Você quer editar o Keyword, tá? Se você falar que sim, ele vai te pedir para você digitar algumas teclas, tá? Para ele falar para você, olha, pressione as teclas. Eu vou colocar aqui asterisco, né? Aqui, ó, e para ele determinar o padrão, asterisco, R, N, né? E ele vai pedindo para eu fazer, ó, C, tá? É, você quer fazer? Não, eu vou falar que não, né? Ok? É, é só simplesmente, né? Eu quero detetar, eu falei, mas é só para voltar, não, que eu não quero detetar, eu quero que ele usa porque o meu teclado já é BNT, então eu não vou configurar, então eu não quero que ele deteta. Ele vai para frente, vai perguntar qual que é o teclado, quando eu colocar brasileiro e brasileiro normal, ele já vai falar comigo que é BNT 2, que é aquele que tem C cedilha, tá? Essa é a grande diferença dele. Então, ele vai instalar, ele vai fazer uma instalação mínima, tá? Tá configurando o meu IPv6, ok? Falando isso, está configurando minha HCP. Então, por enquanto é só configurações padrões, tá? Aí ele vai me perguntar o nome da máquina, eu posso deixar o Ubuntu mesmo, padrão, não vou alterar. Ele vai pedir o repositório que eu quero, como eu estou no Brasil, eu vou deixar repositório, tá? Ele está falando isso se eu quiser alterar, mas eu sempre vou deixar padrão, que é o brasileiro. Eu não tenho HTTP, né? Proxy HTTP, se eu deixar em branco, ele não vai falar nenhum. Então, eu vou continuar, tá? Aí ele vai entrar agora e fazer e vai baixar o padrão do Ubuntu, tá vendo? Tá obtendo ele. Então agora ele está começando a fazer a instalação do meu sistema operacional, tá? Mínimo. Vai instalar o mínimo sem interface gráfica, sem nada. Vai puro e simples. Aí eu vou ter que, se eu quiser uma interface gráfica, eu vou ter que instalar ele. Se eu quiser algum aplicativo, eu vou instalar ele sempre pelo apt, tá? Que é o jeito de instalar o Linux. Aqui aí a gente vem o Ubuntu, como ele é derivado do Debian, ele tem três tipos de instalador de pacote: o apt, o aptude e o DPKG, tá? A grande diferença é que o DPKG ele trabalha com pacote .debian, mas ele não ele não faz download do programa, ele não faz, não baixa o programa instalado, ele só manipula o pacote .debian. Então é sempre bom eu dar um download, eu fazer um apt para dar download do pacote, ter o pacote .deb na minha máquina e depois usar o DPKG, tá? Então eu sempre recomendo a gente só usar o DPKG em último caso, tá? É sempre bom você trabalhar com apt, tá? Porque ele já padrão, ele já faz todas as dependências para você, então você vai ter menos trabalho usando o apt para instalar, tá? Do que usar qualquer outro gerenciador de pacote. O Aptitude também não é muito diferente do apt, não, tá? Mas o apt é um padrão, então todas as coisas são desenvolvidas para ele, tá?
Então, o ideal sempre que você puder, tá? Nunca, sempre utilize o apt para fazer a instalação. Ele está pedindo o nome completo, né? Eu vou instalar lá, se eu quiser, por exemplo, Marcos Amaral, que é o meu nome, né? E esse é o nome completo para o novo usuário, então, o nome completo. Aí está perguntando qual que é o nome que eu quero. Vou deixar esse padrão, que você pega o primeiro nome, tá? Há uma senha que eu quero fazer. Eu escolho senha, alguma que eu quiser ou não. Eu vou escolher uma senha, 1, 2, 3. 4, por exemplo, né? Isso é só um padrão. Ele vai pedir para falar de novo, né? Eu vou falar, ele vai falar que a senha é forte, tá? Se eu quero usar a senha fraca, se isso aqui é só uma instalação, vou falar que sim, né? Aí ele está obtendo hora e servidor da rede, tá? Você vê que a instalação, por enquanto, está rapidinha, né? Porque o que que acontece? Eu estou fazendo uma instalação mínima, uma instalação pequena. Ele está falando que está em São Paulo, né? Porque já conseguiu definir, sim, né? Ele está fazendo a detecção do rádio, tá? Aí, tá, por enquanto, tá as configurações iniciais. Aí ele está perguntando, eu posso criar as partições que eu quiser, tá? Eu posso usar o disco inteiro, ou eu posso, né, que, por exemplo, nesse caso aqui eu vou criar dual boot, né? Vou fazer manual, então, por exemplo, vou lá e separo metade dela para fazer a partição do Linux e a outra metade eu vou deixar para o Windows, tá? Sempre é bom quando a gente for trabalhar com dual boot, tá, pessoal? Sempre é bom você instalar o Windows primeiro e depois o Linux para evitar a complicação. Apesar do o Windows hoje já conseguir manter a unidade, não destruir o Groove, né, que é o gerenciador de boot do Windows, tá? Pode ser que ainda surja algum inconveniente. Então é sempre bom você instalar o Windows primeiro e depois o Linux. Como você quer uma máquina virtual, eu não vou, aqui é só aprender, eu vou falar para ele usar o disco inteiro, vou fazer para ele criar as partições dele, tá? E eu tenho que escrever as mudanças do disco, daí criou Extend 4, partição, ele já criou o swap, tudo, deixei tudo para ele fazer, tudo padrão, tá? E aí ele vai agora criando, né, os arquivos de swap, criar a configuração padrão de que eu fiz, tá? E, 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 e já vai, né, instalar agora, obtendo os pacotes e tal, e já vai começar a instalar o meu sistema operacional, tá? Bom, pode ver que ele assim está um pouco mais rápido do que o normal, porque exatamente porque eu falei, eu estou instalando uma versão mínima, tá? Por isso que a grande vantagem disso é você vai instalar o básico, o pacote do básico, e aqui daqui a pouco ele vai aparecer para mim a configuração, tá? Para escolher o que que eu quero que instalar, tá? E é o que eu vou fazer quando aparecer essa gravação. Então agora está instalando, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, porque exatamente agora ele está fazendo tudo sozinho, automático, e não preciso me preocupar com isso. Agora chegou na parte, né, que instalou o programa e tal, e vem com as configurações. Ele está perguntando se eu quero sem atualizações automáticas, eu quero instalar. Se por acaso vocês quiserem, pode instalar com as atualizações automáticas. Porém, como eu não quero instalar, né, a ideia é instalar ele a partir do zero, tá? Então eu vou instalar sem atualização automática, não vai demorar muito a carregar. Então, sem atualizações automáticas, eu vou apertar, vou continuar, ele vai embora, né? Porque eu não quero as atualizações, senão ele vai fazer, além dele instalar, ele vai já passar para 21.04, que é a última versão que tem. E eu não quero, né? Eu quero fazer isso depois. Então eu não quis atualização, então estou passando para frente para poder continuar a instalação e a configuração. Agora chegou a parte da configuração, né? Eu posso escolher, por exemplo, a imagem de cloud, né? Eu posso instalar o desktop, minimal desktop, eu posso instalar ele com interface gráfica, eu posso instalar do jeito que eu quiser, pretender. Essa é a grande vantagem da configuração mínima, né? Então, como eu não pretendo instalar nada por enquanto, que ele fique o mínimo mesmo para poder trabalhar, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar para ele poder fazer as configurações e eu poder instalar tudo depois, tá? Mas por essa performance que a Canonical está querendo de parar de desenvolver
o minimal, porque ali você pode escolher tudo que você quer instalar. Se você pedir o desktop minimal, já vai ser uma configuração igualzinha essa aqui minimal. Só que o grande diferença é que você vai ter que abaixar a imagem completa, a ISO completa dele. Então você tem que despender um pouco mais de velocidade de internet. E no caso aqui, quando eu instalei o mínimo, falei para vocês, é 64 MB, né, e se eu abaixo isso num piscar de olhos. Né? Então, essa é a grande diferença. Mas na instalação eu posso fazer a instalação mínima que eu quiser, um desktop mínimo. Tá? Ele vai ter essa configuração que eu estou carregando aqui. Tá? Só essa é a grande diferença. Então agora já está em 73. Vamos esperar acabar para a gente poder continuar, né, a nossa instalação. E vamos, né, 81, já está configurando o manual, né, as manuais do comando, que a gente já possa entrar lá no modo terminal, né, digitar man alguma mensagem e ele vai poder carregar para mim. Então, agora ele vai instalar os pacotes básicos para poder fazer essa configuração. Continuando a instalação, né? Ele pede perguntando se eu quero instalar o Group ou não. É lógico que eu quero instalar, porque senão não vou ter inicialização, né? Então, o Group é o sistema de inicialização do Linux, né? Então, eu tenho ele, que eu falei para vocês. O Group ele tem a grande vantagem para gerenciar não só o Windows, não só o Linux, como também o Windows, né? Então, é sempre bom a gente instalar primeiro o Windows e depois o Linux. Né? Hoje o Linux já obedece, como eu disse, mas é sempre bom. Aí está perguntando se o configurador está para UTC, sim. Né? E agora ele vai só configurações, né? Ele está perguntando para eu tirar a administração, então eu vou aqui na minha máquina virtual, tá? Vou remover, tá? E aí eu vou esforçar a montagem, né, tal, beleza, estou sem unidade, se eu tivesse uma máquina real, aí eu vou fazer isso, ele vai acabar de configurar, né, e vai carregar o meu Ubuntu, tá, mínimo, vai estar sempre em gráfico, né, modo gráfico, agora ele está carregando pela primeira vez, e a gente já mostrou isso, né, ele tá vendo as configurações iniciais. Então, deu um erro, mas isso é padrão, porque é configurações internas, ele está pedindo, né? Eu coloquei como Marcos o meu usuário, e a senha 1234, para mim, aí ele agora está lá. Não tem muita coisa instalada, tá? ls-la para vocês verem, né? Precisa ter muita pouca coisa instalada, tá? O PWD ele vai mostrar que eu estou dentro do meu home, né, Marcos? Ok? Então agora eu estou com o basicão. Ele não tem interface gráfica, por isso que ele carregou. Então a primeira coisa que eu faço em toda a instalação do Linux, né, é o que? A gente vem aqui, né, agora configurou tudo, passou por isso, eu pedi, instalando o minimal, tal, beleza, aí pronto. Então agora inicializou e está lá. Você vê que ele é leve, ele carregou. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar upgrade toda vez que instalação do Linux, que eu vou instalar algum pacote novo, né? Agora eu vou instalar a interface gráfica, agora eu vou configurar o meu Ubuntu do jeito que eu quiser. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa, para instalar qualquer aplicativo, né? Eu venho aqui e dou sudo, desculpa, sudo apt update, né? E aí eu já vou fazer direto, né? Que essa é a grande vantagem. Sudo sudo apt upgrade, ok? Então ele já vai fazer os dois comandos ao mesmo tempo. Eu pedi a senha 1234, que foi assim que eu digitei. Aí vai dar update. Upgrade é para ver se tem alguma
atualização importante, alguma coisa desses pacotes que estão instalados importante para fazer, e o update vai atualizar os repositórios, tá? Que eu tenho. Então ele fez os repositórios e tal. Então o que que eu deveria fazer agora, né? Eu vou passar para instalar o servidor gráfico. Eu vou instalar uma interface gráfica com a ideia de ter um Ubuntu bem leve. Eu vou instalar o XFCE4, que é a interface gráfica mais leve que eu tenho, mas primeiro eu tenho que instalar o Xorg, tá? Que é o servidor gráfico. O XFE é apenas uma interface gráfica, o gerenciador de janela, né? Agora o servidor gráfico é o Xorg, então eu vou entrar lá nele, né? Aqui, ó. Vou instalar, né? Só diminuir aqui só para vocês verem, né? Ó. Né? Ver que ele já atualizou os pacotes, as dependências, né? E apareceu aqui. Então o que que eu vou fazer? Sudo apt install, pode ser apt ou apt-get, tá? Não tem diferença. Xorg, que ele vai fazer para mim o servidor gráfico. Pergunta sim. Então, a partir desse momento aqui, ele está instalando para mim o meu servidor gráfico, tá? Aí vai, ele demora um pouquinho, porque o servidor é grande, né? Não tem nada instalado nele ainda, então por isso que ele vai demorar um pouquinho para instalar o servidor gráfico. Assim como se eu fizer alguma atualização, tá? Um pacote maior, ele vai demorar, porque ele não tem, né? O pacote instalado. Então ele agora vai instalar, vai criar vai estar instalando o servidor gráfico para depois eu instalar o gerenciador de janela, tá? Agora acabou a instalação do Xorg, que é o interface gráfica, né? Então agora nós vamos instalar o, o gerenciador de janela, né? Eu falei que vai instalar o XFCE porque ele é mais leve, né? Então na sua versão 4, tá? Vai instalar agora, vai começar, daí vai perguntar se eu quero continuar, tá? E agora ele vai instalar o XFCE, que é meu gerenciador de janela, né? Vai demorar um pouquinho. Ele não tem nada, como eu disse, está a instalação mínima, né? Então ele agora vai instalar, né? Agora nós vamos escolher o gerenciador de exibição, né? E ele já apresentou duas opções que eu quero, o GDM3 ou o LikeDM. A gente escolheu o LikeDM porque ele é da Canonical e já vem por padrão no Linux Ubuntu. Então, por isso que a gente vai instalar ele, tá? Você paga para ele, aperta a tecla Tab, né, e aperta OK. Ele vai instalar então o LikeDM, que é o gerenciador de exibição, o gerenciador de janela, né, e tanto faz. Em conjunto com o FCE, tá? E ele agora vai instalar e a gente vai esperar a instalação para complementar. Bom, depois de eu ter instalado o XFCE4, né, que é a versão do CFCE, né, para funcionar, eu tenho que instalar um gerenciador, um desktop, um gerenciador de sessão e um gerenciador de exibição. Normalmente quando eu instalo o XFCE4, ele instala o resto, tá? Mas eu posso simplesmente digitar aqui para ver se ele está instalado ou não, né? Então eu venho aqui do sudo apt install Ubuntu system, ok? Ele vai tentar instalar, como já está instalado, ele não precisou de instalar, né? E vou instalar o gerenciador de edição, o sudo apt LikeDM, tá? Install LikeDM, que também já deve ter sido instalado quando eu instalei o pacote, tá? Beleza, então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que rebootar o sistema para poder fazer ele funcionar. Então como é que eu posso fazer? Eu posso fazer
pelo comando, eu posso entrar aqui, como eu estou em máquina virtual, né? Eu posso reinicializar a máquina, tá? Como eu estou de conta que eu não estou fazendo isso, então eu vou rebootar ele, né? Quando eu estou, né, tipo numa máquina normal, eu vou fazer isso e vou rebootar o meu sistema, ok? Para ele carregar, né? Então, seria a mesma coisa, entrar aqui e rebootar ou fazer por aqui, tá? Aí eu estou com 2004, ele vai, se tudo der certinho, né? Ele vai carregar a nossa interface gráfica, né? E aí nós estamos aí com o nosso Ubuntu, com a instalação básica e a interface gráfica pronta, tá? Aí, se eu quiser instalar um editor de texto, eu tenho que instalar o LibreOffice, por exemplo, aí eu posso instalar o que eu quiser, mas o básico já foi instalado, a interface gráfica está pronta. Eu posso fazer tanto pela interface gráfica, a instalação, né? Tanto quanto pelo terminal, tá? Né? Ele está instalando para mim, está carregando, né? A minha interface gráfica. Ó, tá vendo? A minha senha é Marcos Amaral, a minha senha é 1234 que eu coloquei, né? Então ele vai carregar, só que não tem nada instalado, não tem nenhum aplicativo instalado, tá? Então agora eu vou ter que daqui para frente instalar todos os aplicativos. Então, com isso aqui eu consegui mostrar para vocês como instalar um básico, né? Pegar lá na internet um básico e instalar a interface gráfica. O processo para instalar agora qualquer programa que eu quiser dentro do Ubuntu, né, segue o mesmo padrão. Eu posso ir no Software Center do Linux, né? Aí tá a nossa XFE, que eu instalei por ela ser mais light, né? Eu posso agora ou ir no meu centro de software do Linux, né? Ou posso ir no meu terminal e instalar tudo via terminal. Eu, particularmente, prefiro instalar via terminal porque eu faço sudo, apt install, sempre lembrando, sempre que for instalar um programa, dar um update, pelo menos, mas o ideal é dar update, né? E fazer a instalação. Mas aí é a critério de cada um, tá? Então a gente mostrou agora como instalar um, um Linux, né, um Ubuntu através da Minimal e instalar o programa. O básico que a gente usou no Ubuntu, tá? É igual para todos os outros que trabalham com Minimal. A gente tem que seguir os passos, mas normalmente de fazer é exatamente desta maneira, ok?